Leandro, como é que surgiu a ideia de escrever um guia politicamente incorreto da história? Primeiro da história do Brasil, né? Bom, foi assim, eu uns 4, 5 anos atrás, trabalhando numa revista de história, Aventuras na História, da Editora Abril, eu tive acesso a novos estudos, né, a pesquisa que está saindo da universidade agora, aí dos últimos 10, 20 anos. E percebi que aquilo que eu aprendi, era bem diferente do que se descobria agora, né? Eu fui aos poucos me dando conta que aquela história que a gente aprendeu na escola, que as pessoas até ainda hoje, muitos estudantes aprendem, ela é mais um discurso de luta de classes aplicado à história. Parece uma fábula mesmo, né, Ed? Sempre tem o personagem do mal, que é rico, que é uma grande potência, que é sempre poderoso, e o personagem do bem é o pobre, é a vítima, né, o oprimido. Né? É sempre um jogo de opressor e oprimido. Então eu fui coletando aos poucos histórias sobre a escravidão, sobre os índios, sobre a ditadura militar, sobre os 5 séculos da história do Brasil. Mas foi aos poucos ou você já teve essa ideia, vou escrever um livro sobre isso e saiu fazendo essa pesquisa já pensada? É verdade. Antes eu tive a ideia do livro e pensei, pô, eu tenho uma coleção, né, de livros nos Estados Unidos que é guias politicamente incorretos. E eu pensei, eu queria muito ler um guia politicamente incorreto da história do Brasil. Mas quem vai fazer, né? Quer dizer, um historiador, ele sabe geralmente só sobre o século XIX, escravidão política imperial do século XIX, não sabe sobre Santos Dumont. Quer dizer, era um trabalho mais para um jornalista, né? Era um trabalho menos científico. Então eu comecei a coletar tudo isso e fui coletando tudo aquilo que era desagradável, que era inconveniente para bons mocinhos e que mostrasse as virtudes dos vilões, sabe? E acho que deu um livro bom, né? Quer dizer, então a ideia foi realmente essa, de fazer um livro para chutar o balde, assim, vamos dizer, da história, é isso? Para virar um pouco a mesa e... Na verdade, mostrando que aquilo que a gente aprendeu é mais um discurso político que história de verdade, né? Que uma história isenta, entende? Por exemplo, quando a gente fala sobre escravidão, eu sempre aprendi na escola que sempre foi uma luta de brancos contra negros, né? Quer dizer, lógico, isso parece lógico hoje em dia. Mas se a gente olhar até o século XVIII, até o começo do século XIX, os escravos, assim que conseguiam a alforria, eles compravam escravos para si próprios. E uma das informações mais polêmicas do livro é sobre o Zumbi, né? Que eu digo que o Zumbi tinha escravos. Quer dizer, são coisas que não são novidades, né? Quer dizer... É isso. A minha postura foi bem de jornalista, né? Eu não fui em fontes primárias, não analisei documentos, nada disso. Eu só tentei trazer para o leitor essa nova história do Brasil, né? Que surgiu nos anos 90 para cá, que ela se distancia um pouco daquele jogo político, da ditadura militar, né? Quando a gente aprendeu história... Quer dizer, é uma história é uma história antimarxista, é isso? Não, na verdade, antimarxista sou eu. Então. Essa nova história, ela está distante desse debate. Sim, mas você fez um viés aqui. Você conta a história com o seu viés antimarxista. Deixa eu explicar. Eu fui nessa nova história do Brasil coletando só o que fosse antimarxista, né? Quer dizer, por isso que eu falo que o livro não é imparcial. Muita gente fala, pô, você acha que o livro devia ser ensinado nas escolas, os alunos deveriam usar? Eu falei, olha, cuidado, porque ele é tão parcial... Quanto a outra história que Quanto o livro que eu critico, Quanto os livros que eu critico. Mas o interessante dessa nova história do Brasil é o seguinte, antigamente era intelectualmente estimulante falar mal dos militares, falar mal das grandes potências, né? Na década de 90, toda essa tensão, essa polarização política passou. E os historiadores começaram analisando documentos, analisando dados, testamentos, registro dos portos, eles descobriram que aquelas grandes teorias dos anos 60, dos anos 70, estavam rachando, né? Mas o mais legal disso tudo é que vem uma absolvição, sabe? Acho que a gente pode agora fazer as pazes com o passado, né? Não se trata de acusar o Zumbi, olha o Zumbi que é o grande culpado pelos problemas do país porque ele tinha escravos. Era normal na época dele ter escravos, né? Ninguém imaginava que podia viver num mundo sem escravos. Então, mas você faz umas provocações bem, o Aleijadinho é um personagem literário. Essa afirmação é a mesma coisa que dizer que... O Antônio Francisco Lisboa existiu. Tem documentos, tem alguns recibos com o nome dele e tudo. A questão é que
E tudo isso que a gente sabe sobre ele, essa imagem linda, né, do Aleijadinho, que ele... Perdeu os dedos. Que amarrava ferramentas e que uma tela, né, um lençol, o protegia das pessoas para as pessoas não toparem com a sua feiura e tal. Isso tudo, tem um livro excelente de uma filósofa historiadora de Minas, mostrando que isso tudo, na verdade, é o Quasímodo, é o Corcunda de Notre Dame traduzido para o português. Quer dizer, naquela época, no século XIX, estava muito na moda um personagem da literatura que é o belo horrível, como Frankenstein, como Quasímodo, aquele que é um ser horrível, é um ser que desperta nojo nas pessoas, mas é o único que é capaz de ter bons sentimentos, entendeu? Ou de fazer... coisas belas. Coisas belas, exatamente. E isso é exatamente o Aleijadinho. Toda essa imagem bonita dele, essa imagem dramática, bonita não, essa imagem dramática, não se tem nenhum registro. Muita gente discute qual é a doença que ele teve. Não se sabe, né? Porque, se era sífilis, lepra. Não tem nenhum registro que ele era doente, nem o nome Aleijadinho existia. Mas eu confesso que eu admito que a história fica mais interessante, né? Com dessa forma. Esse Aleijadinho que sofria. Você acha que fica realmente mais interessante, mais romântica a história? O Nelson Rodrigues ele falava de idiotas da objetividade. Ele usava sempre esse termo, que é os jornalistas que insistem em mostrar a realidade sem brilho, né? Às vezes eu me sinto um pouco idiota da objetividade insistindo, não, o Aleijadinho não é tudo isso, sabe como? Sei, mas é interessante ver como essa imagem dele se construiu com o tempo, né? Com os modernistas, com um monte de gente. Bom, e agora você está ampliando essa história, né? Você está indo para o Guia Politicamente Incorreto da América Latina. Exatamente. E você fez em parceria, né, esse livro? Isso, com o Duda Teixeira, também jornalista. Da Veja, ele, né? Isso, ele é um jornalista experiente de América Latina, entrevistou já diversos